Olá, como está? Nós vamos hoje fazer a nossa reflexão. Um forte abraço para você que tem prazer, junto comigo, em analisar as Escrituras e, acima de tudo, querer encontrar o nosso Criador e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu pus um título de reflexão: Toda a Escritura. E nós vamos ler 2 Timóteo 3, do versículo 16 ao 17. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Então você veja, toda a Escritura inspirada por Deus e é proveitosa para ministrar, ponto 1, a verdade, repreender o mal, corrigir erros, ensinar a maneira certa de viver, para que a pessoa esteja preparada para agir segundo a vontade de Deus. Muito bem. Só que eu já faz algum tempo fui abordado por duas pessoas na rua que me vieram falar precisamente da Escritura. Disse: boa tarde, boa tarde. Então, sabe, Deus assim, porque está escrito, e a Escritura, toda a Escritura inspirada por Deus, portanto temos que cumprir toda a Escritura. E eu disse: olha, vocês, minhas senhoras, nós temos que ter cuidado com essa coisa de toda a Escritura inspirada por Deus, no sentido, ela é inspirada por Deus, sim, mas o cuidado para a interpretação de toda ela. Não podemos deixar de referir o Antigo e o Novo, o que se esperava e o que se recebeu e ainda o que se espera. Portanto, não é pegar na Escritura e usar de qualquer jeito. Nós já vamos ver isso. No livro de João, no capítulo 8, como eu costumo dizer, nós, para podermos interpretar toda a Escritura, eu tenho que ir ao autor dela. Então, no capítulo 8, eu vou para quem? De João. Jesus. Diz que ele, Jesus, pela manhã, tornou para o templo. Para que ele foi para o templo? Todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, olha para que ele ia para lá. Os ensinava. Então, discursava as Escrituras para preparar as pessoas para a forma certa de viver, para corrigir os seus erros, para repreender o mal e, acima de tudo, para ministrar a verdade, porque ele é a verdade. Posto isto, no versículo versículo 10 do mesmo capítulo 8 de João, acontece que os escribas e fariseus pegaram de propósito uma mulher em flagrante adultério e transportaram a mulher ali em pé na presença de Jesus. Isso, claro, para experimentá-lo. E disseram: olha, mestre, esta mulher ela foi pega em flagrante adultério. Eu vou ler. Versículo 3. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eu lembro quando falava com essas senhoras, eu até falei: olha, sobre um caso até da vossa instituição, que
uma moça foi pego em adultério. Ela contou-me isso chorando uma certa vez, uma moça que chegou numa outra instituição que eu fiz parte. E ela falou, olha, eu sinceramente, eu fui até o pastor, eu confessei o meu problema, e o pastor, ele, digamos, me puniu. E qual era a punição que ele pôs? Você vai fazer o seguinte, você, ao domingo de manhã, quando vier ao culto, você deixa o culto começar e será a última pessoa a entrar e fica lá atrás. E quando estiver na última oração para acabar o culto, você vai embora. Claro que a moça disse-me isto a chorar. E é isso que os escribas e fariseus, os escribas eram os que traduziam as escrituras e os fariseus, junto com eles, estavam ali sempre manipulando um sistema religioso baseado única e exclusivamente no que nós vimos, a lei. E eles trouxeram então e a colocaram em pé diante de Jesus. E eles disseram, bem, na lei de Moisés fala para apedrejar. Tu, pois, que dizes? Ou seja, eles invocando a lei como meio de transporte para vir até o Criador e Salvador. Aí Jesus disse, se continuarmos a ler, que se porventura algum deles não tivesse pecado, quer dizer, tivesse capacidade de ser um juiz limpo, reto, perfeito, então que julgasse. E diz que, acusados da própria consciência, após ele começar a escrever no chão, foram embora, desde o mais velho ao mais novo. Passados uns instantes, e Jesus ainda estando pela segunda vez a escrever no chão, diz no versículo 10 assim, quando Jesus se ergueu, não vendo a ninguém mais, além da mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela, ninguém, Senhor. E assim lhe disse Jesus, nem eu te condeno. Podes ir, mas não peques mais. Ou seja, toda a Escritura, na parte do Antigo Testamento, do Velho Testamento, a lei vigorando, trouxe pelos próprios líderes espirituais do templo, ela serviu de transporte. Ou seja, como eu um dia desses escrevi uma mensagem, a experiência do homem relativo com um Deus absoluto. Ele em busca. E Deus, sendo absoluto, encarnando numa pessoa, para, sendo pessoa igual a nós, poder estar conosco. Como no Antigo Testamento é chamado de Deus Emmanuel, Deus no nosso meio, Deus conosco. Mas repare que ele não deu o perdão àquela mulher assim por dar, mas lhe mandou também a lei em cima. Não peques mais, quer dizer, tu não vais viver uma fora da lei. E isso, porquê? Porque a lei, ela tem que estar como o chão aonde nós caminhamos na vida. Mas só a partir do perdão e da graça dada por aquele que venceu a maldição da lei, nós podemos então ter a condição de andarmos debaixo de uma liberdade, sendo amados por este Salvador. Gálatas diz 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ou seja, a lei que nos condenava à morte foi destruída na cruz. Este mesmo Jesus que disse, mulher, eu não te condeno, mas vai e não peques mais, não fiques uma fora da lei.
mas eu te perdoo, eu te dou graça. Ele destruiu essa lei para comprar, para pagar com o seu próprio sangue a nossa forma certa de viver, como nós líamos no início. Sabe, no livro de Romanos, no capítulo 6, nós vemos bastante clarificada essa situação. Diz assim, Romanos 6,14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Esta mulher ficou debaixo do quê? Ela vinha aprisionada debaixo da lei pelos líderes religiosos e foi diante do Salvador, recebendo perdão e graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Esta mulher provou da Escritura, tanto na acusação da lei, como por causa da lei, ela foi transportada para a graça. E em Gálatas 3,22, clarifica ainda mais isso. Diz, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então nós tínhamos sido guardados debaixo da lei para que um dia viesse o autor e consumador da fé. Ele consumou a maldição da lei. Ele destruiu toda a morte, nos dando perdão e favor imerecido que é a sua graça para abrir dentro de nós a própria vida eterna. Diz, tínhamos sido encerrados debaixo da lei para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei, como eu falava ainda há pouco, nos serviu de aio, ou seja, nos serviu de transporte para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. Quer dizer, se já está com o autor da fé, já foi transportada. Porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Esta mulher teve a oportunidade de ser abraçada pelo autor e consumador da fé e estar realmente debaixo desta salvação. Diz, porque todos quando fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Esta mulher recebeu a cobertura do ungido, do Salvador, do Filho amado, daquele que nos criou à sua imagem e semelhança, aquele que com tanto amor e carinho perdoa os nossos pecados. Nesta situação, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Onde uma multidão de gente se transforma num só Espírito, num só Senhor, num só Pastor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E para isso não há raça, não há escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. Nós nos tornamos todos juntos num só. Mas precisamos, na nossa consciência, de sermos transportados a esse tão grande perdão
e essa tão enorme e profunda e eterna graça. Sabe, ela foi transportada. Você diria, ela foi transportada, Jesus estava no templo. Sim, ele estava no templo. Mas nós temos que ter cuidado. Como um dia destes ouvia porque eu me vi a mim mesmo. Eu também vivi isso. Um dia eu estava numa instituição e o templo onde eu pregava iria que ter tinha que vir abaixo, ia ser feito uma reconstrução. Aí eu sempre dizia ao povo, olha, a glória desta última casa, me referindo a Ageu capítulo 2, a glória desta última casa será maior que a primeira. Mas não, isso é ignorância espiritual. Porque a glória da última casa que Deus construiu foi através de Cristo Jesus em nós. Ele foi ao templo, sim. Mas olha quem ministrava no templo. O que queria executar na vida das pessoas. Queriam manifestar a lei matando aquela mulher à pedrada. É assim que eles fazem. Jesus foi ao... Você não pode esquecer que este Senhor ele vai ao poço de Jacó em Samaria salvar uma mulher perdida. Ele recebe uma visita de um líder judeu lá do templo, Nicodemos, e o orienta em espírito e em verdade. Ele vai na casa de um pecador, Zaqueu, cobrador de impostos. Ele vai na casa de um fariseu. Ele vai à casa de Marta e Maria e Lázaro, que ele tanto amava. Ele vem na minha e na sua vida. É isso que tem que ser entendido. Não limite, não queira limitar Deus no tempo e no espaço e numa determinada hora. Não. Ele é absoluto. E este perdão ecoa por todo o universo. Como ecoa por todo o universo? Através do sangue do meu e do seu Salvador. Entenda isso. Saia dessa ignorância, como eu um dia também sei. Nós vamos hoje ficando por aqui, mas pense nisso. Toda a Escritura ela é apta, sim, ela é apta. Mas ela é apta, como eu costumo dizer, quando nós vamos na Escritura à pessoa certa e não a quem nos condena. Hoje vivemos à luz da ressurreição, da vitória sobre a morte. Hoje nós recebemos deste Senhor o Espírito que dá vida através do seu perdão. Mas não nos tornamos uns fora da lei, porque vivemos pela graça. Antes, pelo contrário. Nós fomos, como diz lá no início, 2 Timóteo 3,17, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. Ou seja, a forma certa de nós vivermos. Mas vou ficando por aqui. Não se esqueça, toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Sim. Mas ela deve ser interpretada através do verbo da vida que se fez carne. O Senhor Jesus, que nos perdoa em todo e qualquer lugar e está pronto para nos dar esse favor imerecido chamado graça. Perdão que nos faz viver sobre o caminho da lei, mas agora com a sua presença. Porque ele venceu a maldição da lei. Um forte abraço. Até à próxima reflexão.